Como você viu a vitória de hoje e também sobre os meninos que fizeram os gols, meninos da base. Hoje a gente teve 4 joias do bairro como titular e o Lucas Emanuel tem um dado legal, ele foi o mais jovem jogador do Botafogo a marcar gol no Campeonato Brasileiro com 17 anos e 43 dias. Então acho que vale a pena falar um pouquinho deles também que decidiram o jogo de hoje. Obrigada. Boa noite. Obviamente que a cara de quem ganha nunca é igual à de quem perde. Ainda assim, como já aconteceu noutros jogos, já ganhámos no final, já perdemos no final. Perdemos o controle do jogo no segundo tempo, contra a minha vontade, obviamente. Nós criámos muitas chances, o adversário também teve chances, nomeadamente em sequências de bola parada, que é o momento do jogo, mas teve, excetuando aquela do primeiro tempo, do Miguelito, que o Mateus perde a bola ali na primeira fase e o Léo defende para o poste. As outras oportunidades que me lembro do adversário é após bola parada, que, como eu disse, é um momento do jogo e é assim que nós sofremos até o gol. Mas recordo-me que nós temos chances para fazer o segundo gol. O Medina, acho que já estava 1-1 quando tem aquela chance. Depois ainda temos do Cauã, temos do Kadir. Acho que o mais importante hoje era ganhar os 3 pontos. Para nós era importante, depois do trabalho que fizemos nestas últimas 3 semanas e meia ou 4, era importante começar este segundo semestre com uma vitória. Gostei da entrega e da intensidade dos jogadores, da disponibilidade, que foi total, e acho que isso fez diferença na parte final. O reflexo disso é o segundo gol do Kadir. Relativamente aos miúdos, aos atletas da base, eu venho dizendo que a nossa linha orientadora, nossa do clube, diretoria e da comissão, nós temos que olhar em frente e nós estamos a ver uma luz a brilhar, ou uma estrela a brilhar, que vem de encontro a nós, com coisas boas. E se os atletas têm qualidade, tenham eles 17, 18, 20 ou 37, eu tenho que os meter. O Cabral machucou há 2 dias atrás, no treino, ou 3. Tínhamos o Lucas ou o Kadir, optámos pelo Lucas. O Lucas fez gol em todos os amistosos, acho eu, que nós fizemos na pré-temporada, mas quando é no tribunal, quando é competição a sério, é diferente. Ainda assim, isto é um gol a Lucas, porque se há coisa que ele tem de bom é a capacidade de finalização. Se você me perguntar se ele fez um bom jogo que me preencheu, que me agradou, eu digo que não. Se você me perguntar se eu fiquei satisfeito com este gol, obviamente que sim, e não é qualquer avançado que faz este gol. E depois temos aqui um dado que é diferenciador, que referiu, que é a questão da idade. A personalidade que o Lucas tem com 17 anos e 43 dias não é fácil de encontrar. E nós acreditamos na qualidade que os atletas têm, metemos lá dentro e depois eles dão resposta ou não. O Kadir, finalmente, eu disse-lhe, finalmente fez um gol importante para nós, um gol importante para o próprio Kadir, mas isto revela que nós temos soluções dentro da casa, não adianta estar sempre a procurar fora, quando nós temos qualidade cá dentro. Portanto, fiquei muito satisfeito com os 3 pontos e com o desempenho não só dos atletas da base, mas como com todos. O Marçal entrou 7 ou 8 minutos com o Mateu e o Marçal é que mete a bola nas costas, que era um momento que nós frisámos e trabalhámos durante esta semana para este jogo em específico, e o Marçal mete aquela bola e o Kadir acaba por ganhar uma segunda bola e faz gol. Portanto, fiquei muito satisfeito com o desempenho de todos os atletas, estão todos de parabéns. Franklin, tudo bem? Sou o Flávio Vinic, do SBT. Eu queria te ouvir sobre o Lucas Emanuel, que você falou agora, do que te impressionou também durante esse período de Copa do Mundo, jogo-treino, dos gols que ele fez. Eu queria te parabenizar por ter a coragem de apostar nele, colocar ele como titular. Tudo bem que você tinha problemas no elenco, mas não é qualquer técnico que pega um garoto de 17 anos que nunca jogou no profissional e coloca para começar um jogo de Campeonato Brasileiro. Muita gente tem receio, tem que ir com calma, e você foi corajoso e imagino que não se arrependeu. Não, obviamente que eu percebo a questão e a reflexão sobre a coragem. Nós estávamos com menos opções, porque o Cabral machucou, mas como eu disse, tínhamos a opção também do Kadir.
O Lucas há um responsável para o Lucas estar aqui hoje, que é o Léo Coelho, que me falou do Lucas Emanuel, que eu não conhecia. O Lucas era do Sub-17 e eu vi 0 jogos do Sub-17 em abril e maio, e o Léo Coelho é que me falou dele em maio ainda, e eu disse, na pré-temporada vamos chamar o Lucas, porque eu quero ver o Lucas. Portanto, mérito para o Léo Coelho. Depois, mérito para o Lucas, porque chegou ao elenco da equipa principal, da equipa profissional, e tem tido um comportamento exemplar. Lucas, Vitor, Hugo e Eric, os 3 atletas do Sub-17, têm tido um comportamento exemplar, não só pela qualidade, mas pela capacidade de trabalho, que são fatores que eu reconheço e gosto que os meus atletas tenham. Depois, nós temos um elenco recheado de bons profissionais, mas acima de tudo boas pessoas. E este grupo de atletas para receber é muito forte. Eu vi o Alex a falar ali numa TV, a falar sobre esses 3 atletas do Sub-17, e o Alex, para além de reconhecer a qualidade que eles têm, ou que têm apresentado, e saber a diferença, porque o Alex é um jogador que jogou seleção Manchester, Inter, Porto, Galatasaray, fez uma carreira mais ou menos, portanto sabe do que é que está a falar, para além de reconhecer essa qualidade de futebolista que os 3 têm, falou do compromisso e da adaptação que eles tiveram no nosso grupo, porque eu acho que é fácil entrar no nosso grupo. Mas nós não podemos começar aqui a embandeirar em arco e pensar que o Lucas está preparado para jogar 90 minutos hoje, 90 minutos amanhã e que vai resolver os próximos 3 jogos, porque não vai. É importante ter os pés assentos no chão. Eu só hoje é que lhe disse que ele ia jogar. Não sei como é que ontem saíram uma provável escalação e o Lucas estava, mas hoje é que o chamei e disse que ele ia jogar. A postura dele foi dentro do que eu esperava, porque é um atleta com personalidade. Faz-me lembrar muito o atleta que eu treinei em Portugal, que é o Vitinho, que agora está em Itália, pela forma de jogar e pela personalidade que tem, mas tem muita coisa a melhorar. Há uma coisa que eu não lhe vou ensinar, que é finalizar. Isso ele tem, nós hoje vimos. Agora está muito cru, está muito verde nos outros aspectos do jogo e vai melhorar, tem um caminho longo para percorrer. Não está preparado para ser jogador do 11 do Botafogo com regularidade, não está. Boa noite, Franklin, tudo bem? Pedro Brandino, Arena Alvinegra. Eu queria te perguntar em relação a algumas mudanças que eu pude perceber taticamente do Botafogo. Primeiro, na zaga, hoje eu acho que houve uma inversão do Ferrarese pelo lado esquerdo e o Justino pelo direito. Queria saber se tem a ver com saída de bola e etc. E também nas pontas, né? Porque a gente hoje teve 2 pontas muito agudos e antes da Copa a gente tinha um ponto agudo e um ponto um pouco mais construtor. É uma coisa que você pretende levar para esse segundo semestre ou é uma coisa específica para esse jogo? Obrigado. Relativamente aos zagueiros, conforto, apenas e só. Dos 2. Nós sabemos que são 2 pé direito. Ainda assim, o Justino fez um grande jogo. Apesar de agora no fim estava a arriscar escusadamente, mas fez um grande jogo. Mas com bola tem mais conforto à direita. E o Ferra tem menos desconforto à esquerda que tem o Justino. Eles vinham jogando assim, o Justino à esquerda, o Ferra à direita, quando jogavam juntos. Mas nós entendemos, após estas 3 semanas, após a parada, que eles se sentem mais confortáveis assim, e a própria equipa. Depois não nos podemos esquecer da experiência que o Ferra tem, que o Ferraresi tem e que o Justino também não tem, mas vai conquistar. Portanto, é normal que tenha mais conforto à direita, em comparação um com o outro. Relativamente à questão dos pontas, nós hoje tínhamos o Montor de fora, com 3 amarelos. O Cabral e o Vila têm um entendimento muito bom para procurar esse espaço entre linhas que nós queremos. Com a ausência do Cabral, o Lucas não tem essas características. Nós procuramos uma coisa diferente. Tivemos pouca ligação por dentro, principalmente no primeiro tempo. O adversário estava homem a homem e nós estávamos a meter muita bola longa. Com a entrada do Santi procurámos isso, ter um homem que andasse ali. O Santi estava a conseguir desbloquear. E com a entrada do Ed procurámos o mesmo. Estávamos indecisos entre o Jordan e o Ed e depois alternámos para o Ed. Por causa disso mesmo, que era para alterar ou para criar dificuldades às referências individuais que o adversário procurava. Portanto, foi só nesse sentido. Agora com o Vitória, ainda não vi o Vitória. Quando vir, vamos ver se vamos com o Vila e com o Mateus, se vamos com o Cauã e com o Vila, se o Monte joga por fora, se o Santo e se o Ed. Vamos ver, felizmente, nós no nosso elenco temos algumas opções com características distintas que nos permite olhar para o jogo de uma forma ou de outra e dar resposta, que é esta resposta que eu quero. Eu gostei muito do jogo do Vila hoje. Para mim, foi o melhor jogo que ele fez desde que nós chegamos.
Franklin, aqui é João Pedro Fragoso do Globo, parabéns pela vitória. Durante a semana você falou que tentou, durante o período de treinamento, fazer a equipe parecer menos desposicionada. Eu acho que foi esse o termo que você usou. Dito isso, eu queria te perguntar o que você planejou da escalação do Botafogo com 4 atacantes e o que você achou dela dentro de campo na prática. Se você acredita que o Botafogo foi mais organizado, talvez mais posicionado em campo, principalmente na hora da transição defensiva, que vinha sendo um problema do time no primeiro semestre. Obrigado. Não é por jogar com 4 atacantes que vou estar mais ou menos posicionado. Se eles cumprirem com as funções ou com as tarefas taticamente. E nisso o Lucas e o Cauã no primeiro tempo tiveram uma preocupação grande de encontrar o gatilho ou o timing de pressão que nós queríamos. Acho que a resposta está, se nós olharmos para o jogo, o adversário em ataque posicional ou em ataque organizado, eu não me lembro de nenhuma chance do adversário. Posso estar equivocado, mas não me lembro. Tem aquele lance que o Mateus perde a bola na primeira fase, que depois há uma tabela e Miguelito finaliza o Léo defende para o posto. Depois tem estas 3 ou 4 no segundo tempo, em que eu me recordo, na minha mente está que foi em sequência de lances de bola parada. Portanto, acho que estivemos mais equilibrados. No final do primeiro tempo, eu ao intervalo chamei a atenção do Hugo por causa disso, do Huguinho, porque acho que estávamos a arriscar escusadamente, tínhamos feito gol, o adversário estava a deixar 2 homens na frente e nós estávamos a ficar 1 homem escusadamente. É este ponto de equilíbrio que eu quero encontrar, isto que me está a falar quando eu falo de nós estarmos posicionados é nisto, que os nossos volantes muitas vezes são atraídos pela bola, escusadamente, ou não pode acontecer, quando tem 2 homens atrás, mas não podemos estar 2-2, 2 para 2, ainda para mais quando estamos em vantagem no marcador. A questão do segundo ponta, segundo extremo, digamos assim, que é o homem oposto à bola. O Mateus nisso foi exímio, defensivamente. O Vila, apesar de eu estar a dizer que foi o jogo que eu gostei mais dele desde que nós chegámos, defensivamente não esteve bem, ou não esteve ao nível que tem que estar, mas vai melhorar, e isso dá-nos conforto à equipa, e principalmente à zaga e ao volante que fica mais, para estarmos equilibrados. Estes homens da frente também têm que trabalhar, por isso é que eu estou a dizer que quando nós começamos com 4 atacantes, não quer dizer que vamos ser mais ou menos posicionais ou equilibrados, se eles cumprirem com as tarefas, que o Mateus cumpriu muito bem, defensivamente, o Vila nem tanto. Franklin, Letícia aqui. Queria falar um pouquinho, não só do jogo, mas pensando fora do campo. Aproveitar para te perguntar um pouco sobre essa mudança de comando no Botafogo. Eu queria perguntar como foi para você e se, de alguma forma, impactou em relação ao projeto que te foi apresentado quando você foi contratado, se já houve alguma conversa entre todas as partes projetando os próximos meses do Botafogo, principalmente essa janela de transferências que abre. Quais são todas as partes, que é para eu perceber? Faça uma pergunta de forma que eu perceba. Tudo bem. Falo especificamente da mudança de comando em relação à saída do Textor, os novos investidores que estão a caminho do Botafogo. A venda não está oficializada, mas está perto de acontecer. As pessoas com quem eu falo diariamente, Léo Coelho, 70 vezes por dia, Bruno do Scout, e o Eduardo não falo diariamente, mas falo semanalmente, e o Dave também. São as pessoas a quem eu reporto, a quem eu recorro quando tenho questões ou quando tenho dúvidas e que me dão conhecimento da situação. Portanto, para nós internamente não mudou nada, até porque eu frisei desde o primeiro dia que cheguei aqui que a nuvem que pairava no ar a nós não nos podia afetar, e eu acho que os atletas têm dado uma resposta de verdadeiros homens até o dia de hoje, e é isso que nós procuramos e continuamos a procurar, e que assim permaneça até o final do tempo. Portanto, para mim, se me perguntar diretamente, tem zero interferência, porque o Léo, o Eduardo, o Bruno e o Dave são as pessoas que me reportavam antes e que me reportam agora, excetuando o Brito, que entretanto saiu, e foi o Bruno para o lugar dele. Boa noite, Franklin. Alan Viana, Visão Botafoguense para o YouTube. Te fazer a pergunta em relação aos volantes. Hoje você teve o Medina e o Huguinho em campo, e tem o Danilo, que não vem sendo relacionado muito por conta da negociação que está acontecendo pelas especulações, e também o Domingos, que está chegando, jogador angolano do Porto B. Qual o seu nível de conhecimento do Domingos e se você ainda conta com o Danilo? Minha pergunta são sobre os volantes hoje. Eu conheço muito jogador porque vejo muito jogo de futebol. Portanto, conheço o Domingos.
Não sei se está para jogar o domingo, o sábado, a segunda-feira, não sei, porque o mercado internacional está fechado. A partir do dia 20, se quiserem, podemos falar sobre isso. Agora não me parece que faça sentido, porque o mercado está fechado. Relativamente ao Danilo, o Danilo não está de fora por causa da venda ou da possível venda. O Danilo está de fora porque o clube entendeu dar um período de férias após a Copa do Mundo, em que ele representou o nosso país, eu vou dizer nosso, porque sinto-me em parte brasileiro, representa o nosso país, vai-se apresentar no clube segunda-feira, dia 20. Portanto, a partir do dia 20, se o Danilo tiver em condições físicas, eu conto com o Danilo para jogo, depois vamos ver quem joga. Hoje o Medina e o Hugo fizeram coisas boas, coisas menos boas, normal, mas tem sido uma dupla que tem jogado muito connosco, principalmente naqueles 4, 5 jogos antes da parada, jogaram muitas vezes os dois juntos. Franklin, boa noite. Gustavo Mota, Super Rádio Tupi. Hoje eu queria destacar, porque eu achei, e a gente comentou durante a transmissão, que o Matheus Martins jogou de uma maneira diferente, mais pelo meio, puxando mais a bola para o meio e criando oportunidades, quase deu uma assistência para o Cauã Toledo, finalizou bastante para o gol e ajudou muito defensivamente. Queria entender, foi uma mudança tática? Você enxerga ele mais como meia, igual ele já jogou na Inglaterra, ou você ainda acha que ele pode ser esse jogador de jogar para a ponta? Como é que você enxerga ele hoje para o time do Botafogo? Obrigado. Nós procuramos pedir aos nossos pontas que tenham esse conforto de jogar em espaço interior. O Mateus gosta de receber a bola aberta para ir de 1 contra 1. Nós pedimos ao Mateus para estar em espaço interior porque causa mais dificuldade ao adversário. E o Mateus é forte na decisão, é forte no remate à baliza, tem uma capacidade de aceleração que eu aprecio, porque faz diferença aqueles primeiros 3, 4 metros dele com a bola. Hoje era o volante que estava a pegar no Mateus. Eu disse, tu e o Alex têm que começar a trocar de posição, porque o lateral queria bater no Alex. Então se o Alex baixar, fica mais longe do lateral. O Mateus tem que aparecer no espaço. Se o Alex trancar o lateral e o Mateus baixar para fora para pegar a bola e o volante vier com ele, o Alex tem que ir por dentro. Eles têm que ter esse conforto de interpretar as tarefas que cada posição, dentro do que nós queremos, do nosso jogo posicional com a bola, exigem. Para mim, não teve bem nesse espaço entre linhas, porque nós ligámos pouco, foi o que eu disse. Foi muita bola longa e segunda bola. Para a nossa ideia, para que nós queremos para o jogo, isso não aconteceu tanto. O Vila, ou à direita, pelo Vilalba e pelo Lucas, pelas características, à esquerda, porque não encontramos muitas vezes o Mateus, ou tantas vezes como nós pretendíamos. Tudo bem, Franklin? Anderson Mota, do canal do Anderson Mota. Vou te fazer 2 perguntas rápidas. Uma que a tática de hoje lembrou um pouquinho o seu Botafogo de 2024, né? Basicamente com 4 atacantes, porém, naquela época você tinha um Almada e um Savarino que revezavam, um puxava pelo meio, e você tinha um Luiz Henrique que quebrava linhas do lado direito. E o Vidalba, ele é um cara de muita velocidade, mas eu acho que ele tem uma dificuldade do 1 contra 1. Você pediu ao Botafogo um jogador que quebre linhas desse, e uma outra situação, o time do Botafogo ultimamente, quando toma um gol, ele se abate muito, né? Hoje deu tudo certo, conseguimos fazer o 2-1, mas o que a gente pode trabalhar para evitar esse desânimo quando o Botafogo toma um gol, o Botafogo voltar a ser protagonista nos jogos? Obrigado. O Botafogo não foi o meu em 24, nem é meu em 26. O Botafogo é de todos nós. Portanto, nós não podemos olhar para isto assim. Nós já tivemos jogos em que jogámos com 4 atacantes, em que jogámos com o Montoro ali, que já dá para ser mais um meia, que jogámos com o Santi ali, que já é mais um meia. Como eu disse, não sei se foi na resposta aqui à questão, depende do que nós procuramos no jogo e das características que queremos dos atletas. Eu recordo que o Vilalba teve 5 ou 6 jogos sem jogar connosco. E até chegou a ser não relacionado pelo limite de estrangeiros. Depois, na parte final, começou a jogar. Portanto, isto depende do que nós procuramos para o jogo. Felizmente, temos jogadores com características para profundidade, temos jogador com características para espaço entre linhas, portanto, ali... vou usar uma expressão portuguesa, não vamos passar fome por ali. Não é preciso fazer pedidos. Sobre a segunda questão, todas as equipas ou todos os times, quando sofrem gols, é normal que o adversário galvanize, está cá dentro, e que quem sofre vá um pouco abaixo. Por vezes ao subconsciente, nós não controlamos isto. Mas nós temos que ver a juventude que nós temos em campo, isto pesa. A minutagem ou a falta dela, a este nível que nós estamos, brasileiro, pesa. Normal que nós tenhamos ali 4, 5 minutos meio abananados, um pouco perdidos, desculpem a expressão,
mas depois encontramos e tentámos carregar, pareceu-me que fisicamente estávamos bem, refrescámos nos laterais por causa disso mesmo, porque queríamos dar mais andamento por fora, estávamos a mastigar muito o jogo nesta parte final, e eu queria que a bola chegasse ao Edi e ao Santi, e mais vezes naquela zona de decisão não estávamos a conseguir, acabámos por fazer o segundo golo com espaço nas costas, e no que falámos de procurar as costas do adversário com o passe do Marçal. Portanto, acho que é normal, dada a juventude que temos, vai ser menos normal com o decorrer dos jogos e com a minutagem destes atletas, com a experiência que têm, com as vivências que começam a ter com a camisa do Botafogo. Para eles, daqui a 10 ou 15 jogos, quando jogarem com 30 mil aqui, já vai ser mais natural ou mais normal. Boa noite, Franklin. Gustavo Bandeira do Fogo na Rede. Parabéns pela vitória. Hoje você optou por começar a equipe com 4 atacantes, como você já explicou aqui, e deixou de fora um meio amador, que foi o Santos Rodrigues, e entrou aos 19 minutos do segundo tempo. Depois da entrada dele, o Botafogo teve mais posse de bola, pareceu ter mais tranquilidade para construir as jogadas e criou mais oportunidades de gol. Minha pergunta é se você gostou da atuação dele no pouco tempo que ele teve em campo, se ele pode receber mais oportunidades e por que ele não começou como titular. Obrigado. Não começou, e vou-me desculpar, eu já disse isto uma vez, porque quem decide é o treinador. Já expliquei aqui o que é que nós procurávamos no jogo. Gostei da entrada do Santi, acho que foi aqui também que eu já falei qual era a ideia quando temos o Santi e depois, a posteriori, o Ed. Por causa desta referência individual do adversário, nós tentámos ter ali muita mobilidade para depois ligar lá com a bola vinda de trás, porque se eu tinha o lateral direito a pegar no ponta esquerda, e se o meu ponta esquerda viesse muito para dentro, se o lateral direito viesse com ele, nós íamos ter muito espaço para atacar por fora. Portanto, a ideia foi essa. Gostei da entrada dele, eu não vou dar oportunidades, tem que ser ele a dar ao chinelo, tem que ser ele a dar ao pedal, como tem dado. Podia ter começado o jogo de início, acabou por entrar, e eu gostei muito da entrada dele. Como eu disse há pouco, ainda não vi o Vitória, para a semana vamos ver como é que abordamos, mas tenho gostado do trabalho do Santi e do Monte também, que hoje estava de fora. Estou a falar destes dois porque têm estas características que falou, de ser mais um meia. Depois, causa-me estranheza vocês estarem a falar que hoje começámos com 4 atacantes, porque isto já aconteceu com muita regularidade connosco. Portanto, não vamos entrar por aí, porque nós gostamos de jogar assim. Depois, o que pode mudar é as características dos